Torcedor vascaíno, qual a pior e qual a melhor contratação que o Vasco fez na última janela de transferência? E você se lembra quais foram essas contratações exatamente? Se não lembra, eu vou falar para você. Você me diz aqui no comentário qual foi a pior e qual foi a melhor, e vamos comentar ao respeito do contexto disso aqui. Ó, Vasco contratou na última janela de transferência Brenner, Spinelli, Inestrosa, Rojas, Cuiabano, Robert Renan, Carlos Cuesta e Saldívia. Quais dessas foram as melhores ou a melhor, se é que tem as melhores e as piores? Vê se você consegue comentar aqui, deixar nesse comentário aqui a pior e as piores e as melhores. E vamos para o vídeo. E outra coisa, o Vasco também, com seu presidente Pedrinho, conseguiu uma grande vitória, né, nesse contexto de contrato com a Vasco SAF e com o empresário Marco Lamarca, e eu vou te contar também nesse vídeo. Por isso, se você é novo por aqui, eu já vou te dar as boas-vindas e te pedir que, por favor, se inscreva no canal e deixe seu like e ative o sininho da notificação para não perder os vídeos. Você que já é recorrente, está acostumado com nossos vídeos, também seja bem-vindo e vamos direto ao vídeo. A primeira metade da temporada de 2026 terminou sob uma forte turbulência política e esportiva nos corredores de São Januário. O volumoso investimento do Vasco na primeira janela de transferência, que superou impressionantemente a barreira dos 100 milhões de reais, não se refletiu em desempenho técnico dentro das quatro linhas. Sob o comando do técnico Renato Gaúcho, o elenco amargou uma queda virtuosa de rendimento, indo para a pausa do calendário nacional, afundado na temida zona de rebaixamento, ocupando a incômoda 17ª posição, com apenas 20 pontos conquistados. Conforme o levantamento detalhado publicado pelo portal GE, as vaias maciças da torcida e as cobranças pesadas na porta do CT de treinamento desenham o cenário caótico dos 6 principais contratados no ano, que no caso eu falei 8, né? Entre as maiores decepções financeiras e técnicas desse ciclo estão os atacantes Marinho Inestrosa e Brenner, que juntos custaram cerca de 100 milhões de reais aos clubes associativos. Ambos desembarcaram no Rio de Janeiro após um longo período de inatividade e férias, fator que comprometeu diretamente a preparação física e a transição técnica para o futebol brasileiro. A comissão técnica e o comitê diretivo admitem internamente que a utilização imediata da dupla nos gramados foi um erro precipitado, resultando em atuações abaixo da média e a impaciência generalizada vivida nas arquibancadas. Ou seja, a própria comissão admite que se precipitou colocando os jogadores sem tê-los preparado melhor fisicamente e os adaptado ao elenco atual que tinha no Vasco, né? E isso foi o erro, e todo mundo sabe que isso foi o erro, só que eles admitiram que foi o erro. No caso do Inestrosa, e que é o que apresenta maior desgaste de bastidores, acumulando 18 partidas disputadas, apenas 5 como titular, com apenas uma participação direta em gol. A crise interna no Vasco explodiu no fim de maio, quando integrantes da torcida organizada protestaram de forma ríspida contra o atacante colombiano no portão do centro de treinamento, exigindo a saída imediata do atleta. Já vou dizer para vocês, o Vasco não pensa em se desfazer do atleta. Tem muita notícia circulando falando que o Vasco vai negociar o atleta, e isso não procede. O Vasco não vai negociar o atleta. Além do atrito com o público, o atleta enfrenta problemas de relacionamento com a própria comissão de Renato Gaúcho devido a declarações públicas feitas pelo comandante sobre a lentidão no processo de adaptação de estrangeiros no país. Outro nome que vive um verdadeiro inferno com a torcida é o nome de Alan Saldívia, um zagueiro uruguaio que lidera o elenco em minutos jogados, mas coleciona falhas bizarras e incríveis 3 gols contra na temporada. O defensor virou o principal alvo de protesto na derrota por 3-0 contra o Bragantino, tendo sua vaga de titular ao lado de Robert Renan contestada publicamente. Diante da incapacidade de Saldívia e Cuesta em dar solidez ao setor esquerdo, os olheiros buscam um novo defensor dentro
Desto para preencher a lacuna na reabertura do mercado. Enquanto isso, o centroavante Spinelli, contratado como alternativa para compor o grupo após se destacar no Independente Del Valle, briga por espaço no rodízio ofensivo com Brenner, somando 5 gols anotados na base da raça, apesar das nítidas limitações técnicas, né? No meio de tantas contratações frustrantes, o jovem meia Johan Rojas surge como a única grande notícia positiva para os torcedores nesse primeiro semestre conturbado. Contratada ainda na gestão de Fernando Diniz, o colombiano de 23 anos teve uma adaptação relâmpago e herdou a camisa 10 após a saída repentina do ídolo Felipe Coutinho. Líder isolado em assistências do elenco na temporada, Rojas virou peça intocável no esquema tático, embora Renato Gaúcho venha cobrando publicamente uma maior dedicação do armador na recomposição e nos desarmes ofensivos. Fechando a lista de reforços, o lateral cuiabano também apresentou um impacto avassalador em sua chegada, acumulando 4 passes decisivos e 1 gol em suas primeiras exibições. O ala esquerdo aproveitou o momento instável vivido por Lucas Piton para assumir a titularidade absoluta no setor. Mas uma grave lesão na coxa acabou interrompendo o seu melhor momento físico no atual elenco, né? O Comitê Esportivo deposita as suas esperanças na intertemporada para recuperar o ritmo de jogo desses atletas e reestruturar o Vasco para a batalha definitiva, né, na luta contra o rebaixamento no campeonato. E eu te pergunto novamente, dessas contratações, para mim, cara, dessas contratações, a melhor foi Rojas, depois seguido por Cuiabano e Robert Renan. E os outros não performaram conforme a diretoria gostaria que performasse, né? E o grande sucesso do Pedrinho nessa venda de SAF do Vasco, eu vou falar para vocês, mas antes vou te pedir de novo que deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. O Pedrinho, que teve uma grande vitória, né, impondo uma cláusula que há tempos ele vinha tentando impor e havia uma certa recusa do investidor Marco Lamarca para impor essa cláusula, né? Enquanto isso, agora ele conseguiu colocar, e eu vou contar para vocês, as negociações políticas e jurídicas para a venda da Vasco SAF ganharam um desfecho extremamente favorável aos interesses do torcedor. A diretoria comandada pelo presidente Pedrinho conseguiu selar um acordo crucial com o grupo do empresário Marco Lamarca a respeito do destino do dinheiro arrecadado com futuras transferências de atleta. Apesar de fortes divergências iniciais entre as partes na mesa de debate, ficou garantido que o lucro obtido com negociações extraordinárias será integralmente preservado. Na prática, todo o capital que entrar nos cofres através da saída de grandes promessas da base e de titular não poderá ser desviado para pagamento de contas gerais ou holding ou lucros de acionistas. Segundo informações apuradas em primeira mão pelo jornalista Gustavo Cunha, o comitê diretivo do clube associativo tratava essa pauta como prioridade absoluta antes de assinar o memorando de entendimento de transição corporativa. Então, ou seja, esse memorando que estava demorando para assinar, provavelmente agora será assinada nos próximos dias, não posso te afirmar quando, pois isso era uma grande trava que havia nesse memorando para ser assinado, ou seja, né, o associativo e o Conselho Deliberativo queria que todo o dinheiro que fosse oriundo do futebol retornasse ao futebol para melhorar cada vez mais o elenco e a estrutura do futebol do Vasco e não pudesse ser aplicado em outras coisas. Isso que eu acho que é um tanto quanto difícil de fazer. Isso eu não sei, mas ficou acordado assim, provavelmente isso já vai entrar no memorando de entendimento e provavelmente essa semana ou a outra, ou até mesmo antes da parada da Copa do Mundo acabar, vai ser resolvido esse problema aí. Com a avaliação dessa cláusula contratual de proteção, os valores provenientes das vendas dos ativos do Vasco deverão retornar obrigatoriamente para o próprio departamento esportivo. Essa verba carimbada será utilizada para a contratação de novos reforços de peso, renovações de vínculos vigentes ou investimentos estruturais voltados ao fortalecimento do plantel de futebol. O mecanismo de proteção estabelece um teto cronológico rígido
para que o reinvestimento aconteça nos bastidores profissionais. O Estatuto do Novo Negócio prevê um prazo de, no máximo, 5 anos para que o capital seja reintroduzido na compra de direitos federativos e salário. A medida traz um alívio imenso para o diretor executivo Admar Lopes, que está saindo do Vasco, que vai entrar outro CEO, em próximo vídeo eu falo sobre isso, que poderá gerenciar o elenco sabendo que o clube não é Admar Lopes que vai sair, não. Quem vai sair é o Carlos Amadeu. Eu cometi um erro, né? Poderá ser poder de competitividade no mercado nacional, né? Ou seja, todo o dinheiro que foi investido no futebol retornará para o futebol e só poderá ser feito diferente após 5 anos já de ter feito essa venda de Copa. Enquanto a parceria técnica com a empresa de consultoria Álvares e Massal segue adiantando as minutas contratuais de 90% da venda das ações, a torcida do Vasco celebra a criação dessa reserva de mercado. Ter a garantia de que as maiores joias reveladas em São Januário vão gerar frutos financeiros revertido diretamente para o futebol profissional dá uma segurança necessária do que o Cruz Maltino voltará a brigar por grandes títulos no cenário nacional, né? E isso vai deixar muito feliz. Então, se você gostou desse vídeo, se você sabia dessas informações, comenta aqui se gostou do vídeo, se essa cláusula vai ser importante para a venda da Vasco SAF de 90% para o empresário Marco Lamarca. Comenta aqui o que você achou, qual é a pior contratação dessas que eu falei e a melhor. De mais a mais, gente, fiquem todos com Deus, tenham um ótimo final de semana e até nosso próximo vídeo.